É mentira do ministro Alexandre de Moraes de que Bolsonaro tem acompanhamento médico 24 horas por dia, a prova está aí. É mentira, acompanhado pela própria imprensa. Somente com acompanhamento 24/7, ou seja, 24 horas por 7 dias da semana, com alguém que esteja dormindo ao lado dele, que possa efetivamente socorrê-lo no momento de necessidade, é que o presidente Bolsonaro terá sua vida assegurada. Do contrário, é tortura. É de conhecimento público que esse homem sofreu uma facada. É de conhecimento público que, desde a facada, ele já passou por diversas intervenções cirúrgicas. É de conhecimento público a necessidade de medicamentos constantes do presidente Bolsonaro. E agora é de conhecimento público que Bolsonaro vem sendo vítima de tortura por parte do ministro Alexandre de Moraes e de seus colegas do Supremo Tribunal Federal. Isso sim é um tratamento desumano. O ministro Alexandre de Moraes é o responsável por essa queda. Ele é o responsável por tudo aquilo que está acontecendo com o presidente Bolsonaro. Só existe um responsável e ele vai pagar por isso mais cedo ou mais tarde. Eu estou afirmando para vocês que ele vai pagar por isso mais cedo ou mais tarde. Assim como Nicolás Maduro pagou agora. O povo venezuelano acreditava que não iria ter solução. Teve. E o povo brasileiro tem condições de resolver esse problema? Sim. O ministro Alexandre de Moraes é um violador dos direitos humanos e está colocando em risco a vida do presidente Bolsonaro. Quanto tempo vai demorar para a imprensa brasileira falar a verdade para vocês? Eles não falam a verdade porque são vendidos e porque têm medo. Essa é a pura realidade do que se tornou o Brasil. E se acontecer algo de mais grave com o presidente Bolsonaro, só tem um culpado. Ele tem nome, endereço, telefone. Chama-se ministro Alexandre de Moraes. Todos nós sabemos quem é o responsável. Então, nós temos que parar de frufru. Na live anterior, tinha muita gente perguntando: por que você saiu do Código 22? Porque lá eu não posso falar o que eu estou falando aqui para vocês. Eu não podia. Eu tenho mídia própria. Tenho boca própria. Ninguém vai calar minha boca. Eu vou falar a verdade. O ministro Alexandre de Moraes é o culpado por essa queda do presidente Bolsonaro. E se o presidente Bolsonaro tiver novamente qualquer mal súbito que o faça bater aqui na mesa, ter uma nova queda, uma hemorragia interna, ou seja lá qualquer problema que foi, só tem um culpado disso direto, chama-se ministro Alexandre de Moraes. E os outros ministros do Supremo são todos coniventes, ou por ação ou por omissão. Por isso que eu sou defensor. Esse Supremo Tribunal Federal tem que ser impeachmentado como um todo. Responder ao devido processo legal, mas um novo Senado Federal tem que colocar todos na rua, sem exceção. Ah, mas o André Mendonça, todos são omissos. Todos são omissos. Ministro André Mendonça, ministro Nunes Marques, vocês estão sendo uma vergonha. Vocês estão sendo uma vergonha. Ministro Luiz Fux, está sendo uma vergonha. Vocês são omissos. Estão pecando por omissão. E existem crimes que a gente chama de comissivos omissivos. Vocês estão sendo coniventes com isso. E vai demorar quanto tempo para a imprensa tradicional abrir a boca e chegar à conclusão disso? Eu peço desculpas ao Tom e quem chegou aqui que não viu ainda o negócio. Mas a questão é muito séria. E eu vejo todo mundo calado. Ninguém abre a boca para falar a verdade na imprensa tradicional.
Eu vi aqui alguns comentários, enquanto alguém estava falando, uma pessoa falou assim, calma, Kleber, o André Mendonça não tirou férias para não ter a liberação do careca do INSS e tal, etc. Eu estou falando do Bolsonaro, não estou falando do careca do INSS. Todos esses ministros têm a caneta na mão. O André Mendonça tinha a oportunidade de liberar o Bolsonaro, o Fux tem a oportunidade de liberar o Bolsonaro. Eles têm esse poder. Eu não. Eu não. Eu estou me lixando para o careca do INSS. Tem um homem hoje que está sendo torturado no Brasil, se chama Jair Messias Bolsonaro. E está sendo torturado por quê? Porque ele foi contra isso que vocês estão vendo agora. Ele denunciou o Maduro, ele denunciou tudo isso que está acontecendo, ele abriu os olhos da população e ele está pagando um preço alto por isso. Eu vou colocar de novo aqui, porque muita gente chegou depois. Tinha 700 pessoas, 800 pessoas na hora que eu coloquei o vídeo da Globo. Para vocês verem. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Uma queda, qualquer queda, por mais leve que seja, onde você bata a cabeça, pode ser algo muito sério. Pode te gerar futuramente um coágulo. Eu vou lembrar para vocês que teve um determinado cachaceiro com 9 dedos que teve uma queda dentro do banheiro. Alguém está lembrado disso? Ninguém sabe se a queda foi porque estava emborrachado, como dizem os nossos amigos espanhóis. Mas vocês estão lembrados disso ou vocês esqueceram? E vocês se lembram da celeuma que foi? O que aquilo originou? Então, foi uma queda leve, não aconteceu nada. Aconteceu sim. E estão esperando o quê? Morrer para daí falar, não, agora pode ir para o hospital, pode ir para casa. Nós estamos falando da condição, uma pessoa que está tomando medicamentos fortes, é uma pessoa que está com um problema de saúde, que é público o problema de saúde que ela enfrenta, e que agora teve uma queda. Estão esperando o quê? Ter uma parada cardiorrespiratória para no dia seguinte falar assim, não, tem médico aqui, ó, de plantão, 24 horas. Eu vou colocar de novo para vocês verem o tamanho do problema que eles querem omitir de vocês. Vamos lá. É a informação que nós temos da equipe médica que acompanha o ex-presidente, inclusive nessa internação que, como você comentou, aconteceu há 9 dias que ele passou por esse procedimento. O que eles disseram até agora é que foi verificado que ele sofreu um traumatismo crânioencefálico leve. A esposa do ex-presidente, Michele Bolsonaro, publicou em suas redes sociais falando que o ex-presidente teria tido uma crise durante a noite, caído, batido a cabeça em um móvel e que ele só recebeu atendimento hoje pela manhã, quando ele recebeu a visita da esposa Michele Bolsonaro. E aí a avaliação da equipe médica é que teve esse traumatismo, ele tem ali um acompanhamento também dentro da Polícia Federal, de médicos, para poder observar esse quadro de saúde. O que a equipe médica também disse, alguns médicos com quem eu conversei disseram que o seguinte, que agora ele deve ser avaliado clinicamente para poder definir se vão ser necessários serem realizados exames complementares para entender direitinho o que aconteceu, e também disseram que a equipe médica já tinha alertado a respeito da necessidade de vigilância devido ao risco de queda, e foi isso que aconteceu. Vamos lembrar que durante o período ali do Natal e o Ano Novo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele ficou internado no Hospital da F-Star, que fica localizado aqui na Asa Sul de Brasília, onde ele passou por 2 procedimentos, um procedimento para melhorar a questão das crises de soluço que ele reclamou durante uma perícia feita pela Polícia Federal. Ele reclamou que já sofria constantemente com essas crises de soluço, então foi feito esse procedimento e também foi feito um procedimento para poder corrigir a questão da hérnia inguinal bilateral. Após esses 2 procedimentos, ele ficou em observação, depois foi liberado, voltou para a superintendência, e agora a informação que nós temos é que ele teve, então, essa queda em que ele bateu a cabeça. Volto com vocês aí no estúdio.